começando mais um programa Pipoca e Nanquim, né? Mais uma vez. A gente vai embora. Outra vez, Daniel. Eu não resisto. Dessa vez na casa dele. Bom, mas independente da piada. Não chega querendo ir embora. Obrigado por nos receber aqui mais uma vez, viu, Alexandrinho? Chega, né, cara? Sempre que eu venho aqui, cara, eu morro de inveja. Tem muito quadrinho, Eu cara. É muito legal esse lugarzinho do Alexandre. Né? Muito Ele 10, voltou ao muito escritório 10. de Urbana. É show de bola. Show de bola. Supimpa. Gente, então olha só. O programa Pipoca e Nanquim também exibido nos sites parceiros Filmes com Legenda, Sockton Paul, Mobground e Som Extremo. Eu sempre vou falar Arion 71, mas no finado Arion 71, né? Acabou. Precisamos de mais um parceiro, né? Sim. Links dos parceiros passaram aqui embaixo. Siga-nos no Twitter e seja nosso amigo no Facebook. Endereços também aí embaixo, certo? Certo. Tema de hoje. Homem-Aranha. Por quê? Porque é legal. Porque o filme estreou aí, né? E a gente aqui vai falar de um apanhado geral de histórias do Homem-Aranha e outras coisas. E depois a gente faz se bobear um podcast, né? Sim, E lembrando uma coisa muito importante. O Homem-Aranha, né, saiu um livro sobre ele dos papas no Então. Brasil. Então, né, verdade. a respeito, que conhece personagem e tal. É. Quem são? A nata dos quadrinhos nacionais, o mainstream mesmo, É, né? Três isso. caras, o Dream Team. Dream Team. Pipoquinho aqui! É nóis. Lançamos aí quadrinhos no Cinema 2. Bom, espero que essa altura está voltando. Esse livro está demorando também, né, bicho? É, já tá na gráfica, Tá né? na gráfica. Nesse dia que nós estamos gravando, a gente não pode dizer certo se já tá vindo ou chegando Não, na gráfica. porque chegou, só que aí tem aquele negócio de logística até chegar nas lojas Então, e tal. mas em breve, olha a capa aí, pá, capa nova do livro. Aconteceu um negócio, depois a gente conta sobre o Motoqueiro Fantasma, né, cara? Antes ia ser 5 heróis, agora diminuiu pra 4, mas Furou o pneu da moto. furou o pneu da moto do motoqueiro, ele vai estar disponível online, isso a gente explica mais pra frente. Sim. Muito bem, vamos focar hoje no Homem-Aranha, que está no nosso almanaque. Olha só, no almanaque do Homem-Aranha tem muita dica de história muito boa. conteúdo. E dica de leitura obrigatória legal. Nós vamos citar todas essas histórias aqui, porque tem no livro, porque muita gente já conhece, certo? Que a gente vai se focar em coisas novas e bacanas do E Homem-Aranha também. vamos conversar um pouquinho sobre o personagem, né? Sim, sim. É. Começa o bate-papo então, hein? Então, por que vocês acham... Na verdade, todo mundo fala sempre a mesma coisa, né? Sobre o apelo do Homem-Aranha. Mas vamos um pouquinho além aqui. Qual é a opinião de vocês sobre o personagem? Assim, por que sei lá, o Hulk, o Capitão América, outros heróis não têm o mesmo apelo que ele? O que vocês acham disso? Eu acho que porque nenhum personagem foi tão bem trabalhado pelo Stan Lee quanto o Homem-Aranha, cara. Não sei É o se que eu bem mais me isso. A divirto resposta- lendo é o Daniel. A resposta você- não, a resposta não é a questão do bem trabalhado. Eu Mas gosto que, mais do que Homem-Aranha. sim, que ele é um dos mais divertidos. Exato. Sem dúvida é o mais divertido, o mais plausível, apesar de ser uma aranha radiativa que dá poder pra Sim. ele é plausível porque ele Pô, o Stan Lee tem caprichava, um cara. cotidiano muito parecido com o de todo jovem mundial. Assim, sabe? Esse é que é o padrão grande médio pegada, do é jovem verdade. Então, mas Mas tem Quarteto Fantástico também tinha, né? Então, os anos passaram, tal, sei lá, esse apelo, vários personagens tiveram, esse apelo divertido. E o Homem-Aranha E continua o aí. Homem-Aranha continua, cara. Vocês acham que, na verdade, o mito cresce tanto que ele acaba superando todas as outras idiosincrasias do personagem, assim, a ponto dele engolir o personagem, as pessoas acabam, sei lá, o Homem-Aranha é o máximo, simplesmente porque é o Homem-Aranha? Não. Quer dizer, o mito cresceu mais do que o personagem? Ah, Acho que não se sustentaria se o personagem Tem um fosse pouco ruim disso, ou ficasse coisa- muito ruim. Acho que não. Não, é verdade, porque tem muita gente que reclama hoje em dia daquelas decisões editoriais envolvendo o personagem e o casamento dele. Mas apesar de tudo isso, ainda tem história muito boa e o personagem cativante. Não tem jeito, Cativante cara. Você dá pra um demais. moleque de 12 Olha. anos, assim, 14 anos, que eu igual já presenteei sobrinhos e tal. E vou É falar muito cativante, é muito legal. O Homem-Aranha dando porra, ele como Homem-Aranha mesmo, sem ser Peter Parker, é muito bacana. Não tem um herói com humor e Olha, eu lembro com tanta agilidade, assim, muito e legal. tal, de falar. Eu lembro de uma que ele- cena, numa HQ que é considerada hoje muito ruim, que é a saga do Clone na época, mas tinha uma cena engraçadíssima, se não me engano é na saga do Clone, que ele tá a Mary Jane tá tendo bebê e ele tá no telefone sendo atacado por uns ciborgues e falando com a mulher dele tendo bebê e desviando dos inimigos, falando no telefone ao mesmo tempo, e é muito legal essas circunstâncias dele com os problemas cotidianos, mais o lado heróico, é o lance do Homem-Aranha. Geralmente né, cara? quando você
uma porradaria do Batman. O Batman contra o vilão. É um puta negócio tenso, né? É sempre porrada, quieto, assim. Até o Superman, quando ele luta, nunca é engraçado, divertido. As lutas são divertidas. No Homem-Aranha, toda luta é muito divertida. Tem uma revista em quadrinhos que o Homem-Aranha ele diz isso. Ele fala, eu conto piadas durante a luta, que é inclusive pra amenizar a situação pro público, porque é um cara mascarado dando porrada em outro. Ele fala isso. O Peter. O Peter, o pensamento dele enquanto ele luta, sabe? Eu conto piadas pra amenizar isso pro público que tá assistindo e pra mim também me sentir um pouco melhor, porque afinal sou eu, um cara fantasiado, dando porrada e bandido na frente de um monte de gente inocente. Então pra amenizar a situação, pra tentar deixar a situação mais branda, ele conta piadas. Mas além disso, serve de artimanha pra ele deixar os caras pistola da vida, e é mais um jeito de ele bolar estratégias pra conseguir vencer o cara, né? Ele deixa o cara desnorteado. HQs antigas, muita gente hoje não curte ler. Já teve questões dessas no potmanking.com.br. Aquelas histórias de antigamente era hoje chato, são era muito, maçante, são muito ingênuas, os recordatórios dizem o mesmo que está desenhado. Homem-Aranha, você pode pegar as histórias em quadrinhos antigas do Stan Lee, que até hoje elas são muito legais de serem lidas. Olha, vale a pena mencionar muito legais. Que tem várias coleções aí, né, que republicam histórias antigas do Homem-Aranha. Tem a Biblioteca Histórica. Biblioteca Histórica Marvel, que teve 3 volumes. Capa dura. Só? 3 volumes Acho que até tinha agora. sido 4. Não, 3. E estão esgotados. Acho que só o 3 ainda está disponível. Todas as HQs que a gente fala estão na comics.com.br. Entra lá pra você ver. Eu acho que só tem o volume 3, cara. A Panini sempre lançou... tem lá, só não tem lá quando não tem mesmo. A Panini lançou uma coleção, como é que chamava? Desafios? Como é que é? Tem aqui, desafios do lado. Os grandes desafios. Excelente essa coleção. 6 edições. Quer ver, ó? Aqui. Elas vinham junto com outro facsimile, que é como eles falam, né? Então vinham essas edições aqui, sempre com uma história clássica e importante para a cronologia do herói, acompanhadas de pequenas historinhas facsimiles, que é como eles chamam, né? Que são essas fininhas aqui, ó. Essas fininhas aqui, elas traziam historinhas fechadas e importantes também. Foram 6 edições, né? Foram 6 edições. Muito legal Eu comprei isso aqui, sabe por quanto? Em promoção, em sebos assim? R$10 cada uma. Ah, que legal, cara. Muito baratinho. As minhas eu ganhei, só que eu não reli. Na verdade, eu Você não releu? Não, ainda não. Essa versão da Panini eu nunca reli, porque eu tenho essas histórias da Ebal, eu tenho essas histórias da Block, e a Abril lançou uma coleção um tempo, que era a Spider-Man Collection, eu lembro preto e disso. branco, capa chamava cartonada, Spider-Man em inglês mesmo. É Spider-Man em inglês. E que também trazia essas histórias. São 12 volumes, né? Acho que não sei, acho que foram mais, viu? Foram mais? Não tenho certeza. Tá escrito aqui, ó. Sim, sim. Mas essa coleção, olhando o acabamento gráfico assim, uma puta iniciativa legal, cara. Vale a pena. Olha, eu vou inclusive falar dessas histórias, que eu acho que essas aqui não estão no nosso livro. Cara, essas duas aqui, ó. A primeira é essa daqui, né? A Ameaça do Duende. Isso daqui não é o primeiro encontro dele do Duende. É quando o Duende pensa que o Homem-Aranha esqueceu dele e ele volta. E aqui tem 2 sagas maravilhosas. Quando ele volta, ele perde a memória num combate com o Peter. Quando ele recupera a memória, e ele descobre que o Homem-Aranha é o Peter Parker, né? Ele sabe. Quando ele recupera a memória, e o Peter Parker tá ligado que ele voltou a ser o Duende Verde, ele chama o Peter Parker para uma ocasião comemorativa na casa dele. E fica um jogo de gato e rato com os dois, um sabendo a identidade secreta do outro. Ele cumprimenta o Peter e aperta a mão dele forte, sabe? E o Peter Parker dá um jeito de tentar contornar e sair. E termina com ele perdendo a memória de vez, sabe? Ele perde de vez a memória. Vale lembrar que muito boa os desenhos são do John Romita. John Romita. Que é e acho que tem participação do Joe Kane nesse aí. Não sei, na volta do Não, é a volta do Duende. Duende. Porque o John Romita substitui o Steve Ditko depois de um tempo. Isso. E o John Romita é um dos grandes responsáveis por transformar o quadrinho de super-herói no que ele é hoje, né? Um dos caras que formatou o modo de desenhar super-heróis, assim, da forma principalmente como Homem-Aranha. Principalmente Homem-Aranha. Muitos copiam hoje as poses do John Romita. E o que você falou, ele tem esse aqui, ó. Ele perde a memória no começo, recupera e perde de novo no final desse volume. E aqui ele volta e tem aquele arco fabuloso da morte da Gwen Stacy e das drogas que o Harry Osborn estava envolvido em drogas. Ele recupera a memória porque ele acha que o Harry Osborn está nas drogas por culpa do Peter. E aí ele lembra que o Peter é o Homem-Aranha, recupera e termina com a morte dele e da Gwen Stacy. Leitura obrigatória, tá no nosso livro isso daqui, é obrigatório. É sensacional mesmo, Gwen cara. Stacy que é a protagonista do novo filme, né? Sim, a namoradinha querida do Peter Parker, né, cara? E uma personagem é uma muito boa legal. Acho que a maior história do Homem-Aranha, com a participação dela, é essa daí, sem dúvida, né? Com certeza, com certeza. E foi a primeira morte impactante dos quadrinhos também, né, cara? De um personagem de tamanha importância. Foi essa daí. E você sabe que, vale uma curiosidade aí, teve um lance recente que aconteceu, que não contaram no nosso livro, porque a gente já tinha escrito o livro, depois descobriram um fan-filme
de 1966, cara. Muito Que é uma loucura. engraçado. Então você pensa que naquela época o Homem-Aranha já era tão febre assim, que alguém resolveu fazer um fanfilme em 66. 66. Vamos passar umas cenas aí. Ele foi criado em 60 e alguma coisa. 62, acho. Foi 4 anos depois só. E aí, cara, olha essas cenas, meu, que doideira esse cara. Olha que loucura o Homem-Aranha se pendurando na teia, no meio do deserto. É um boneco jogado, né, cara? Muito bom. Ó, pra ficar claro, você falou que não entrou no nosso livro. Porra, muito legal, porque no livro tem os filmes Tem os piratas. filmes piratas e as séries antigas. A série japonesa, a série com aquele ator lá que fez Noviça Rebelde quando era molequinho. Tem essas coisas aí. Mas esse Infelizmente, foi esse descoberto agora, né, descoberto cara? agora. Descoberto Tem agora. 10 minutos de Engraçado. duração, é uma maluquice. Eu não só assisti que o fanfilme, vocês me mandaram o link uma vez, mas eu não Muito tive bom. tempo de É assistir. muito legal. Vocês viram cara. dando risada, com Então, certeza. você vê que É o um personagem sempre... Não, o Sim. personagem causou alvoroço, assim, foi sucesso retumbante, né? E o Stan Lee, ele colocava muito dele no personagem, assim, principalmente nas cartas de apresentação, nas respostas, né? O Stan Lee escreveu, se não me engano, 100 números seguidos de Homem-Aranha. Depois ele parou, voltou no 105 ao 110 e depois parou de vez e entregou pro... O Roy Thomas foi o primeiro, não foi? Não lembro quem foi. Não foi o Roy Thomas. Acho que não. Foi outro Pô, cara. o Stan Lee é o maior, acho que é o Jerry maior. Conray. Foi ele, né? Gary Conray. Não Acho que é tenho esse certeza. cara. Eu acho que é. O Stan Lee é o maior nome do super-herói de todos os tempos, eu acho, né? Pelo menos o maior criador de super-heróis, assim, icônicos. Se vocês concordam que o Homem-Aranha é o maior super-herói, a maior criação dele, assim? Eu Ah, concordo. sim. Eu concordo. Sem dúvida, né? Você acha que mais que os Sem dúvida. X-Men? Sim. Muito mais. Muito mais, né, cara? Apesar de muitas histórias ruins que estão sendo publicadas atualmente, o Homem-Aranha é um personagem legal ainda e ninguém esquece dele, né? E os X-Men, eles tiveram o grande boom deles nos anos 90, assim, que foi muito forte, vendia mais que o Homem-Aranha, e hoje estabilizou, né? Assim, tipo, não é mais da forma como era nos anos 90 os X-Men. Não. Hoje Vingadores é muito mais que X-Men. Os né, da Vingadores Marvel. vende mais, quem Muito diria, mais. né? É. E vende mais. Vende mais. Homem-Aranha vende mais, será? Eu acho que vende mais que X-Men, sim. E causa mais rebuliço também quando acontece alguma coisa com ele, né, cara? Inclusive agora ele vai ganhar um parceiro mirim. E você? A maior cagada Nossa, que da idiotice. história do Homem-Aranha. Não, Pô, da história tá. não, porque tem... Tem o clone, casamento tem o lá casamento, e tem o clone. Mas esse negócio de parceiro mirim, É muito puta babaquice. merda, Bobo, né? Um parceiro cara. mirim pra um personagem que é mirim, né? O Homem-Aranha é jovem. é. Pra ele ter um moleque de 6 anos acompanhando ele. Bizarro. Puxa, bom, mas estamos no fim do bloco agora, né? Vamos encerrar esse bloco aqui. No bloco que vem eu quero falar de mais uma saga dessas e a gente volta com mais dicas de quadrinhos e bate-papo sobre o aracnídeo. Até já! Até já. De volta com o programa Pipoca e Nanquim. De volta pro segundo bloco de Homem-Aranha, né? Hoje é Homem-Aranha. Homem-Aranha. Homem-Aranha é um personagem que tem várias versões. A gente tem duas delas para mostrar que são um pouquinho desconhecidas. Gente, Sim. talvez vocês não saibam, mas o Homem-Aranha é uma versão mangá. E essa versão mangá é uma versão mangá de verdade. Ela foi feita lá no Japão pelo Hiroshi Ikegami. Hiroshi Ikegami ele ficou famoso aqui por causa do Crying Freeman. Puta HQ legal que saiu pela Nova Samp e depois saiu a saga completa pela Panini. E, porra, é diferente isso daqui, cara. É bom? Curioso. É uma porcaria. Não, não é uma porcaria. Nada que curioso, mereça sair mas capa dura e Não é papel porcaria. couchê. Vamos Ah, ver. não. Só que foi uma coisa que ele fez lá no final dos anos 70, acho que foi em 79 que ele começou e tal. E como a gente fechou o bloco passado falando sobre Infantil? a ascendência que o Homem-Aranha tem, assim, Ah, sim. é muito forte, cara. A ponto dos caras quererem produzir fora dos Estados Unidos. Até Né? série de TV foi feita fora dos Estados Unidos, Sim, ué. sim. E a gente tem um exemplo recente que é o Homem-Aranha Índia. Aí, daí, que Né? não saiu no Brasil, olha lá, gravar em casa é isso aí, ó. Peraí. Vizinho martelando. Vizinho? Ô Fê, para de martelar essa merda, porra. E aí, a gente retoma de onde? Não, Homem-Aranha. foi com o meu toco lá do vizinho? Fui como eu tô com o vizinho. Pra ver se parou as marteladas. Vai, voltando. Então, esse é um exemplo recente, o Homem-Aranha na Índia, né? Que não é quer dizer que foi produzido nos Estados Unidos e se passa na Índia, uma versão... Não, ele foi feito na Índia porque mesmo. a Índia ela tem um histórico de censura com relação a muitas coisas que tem nos Estados Unidos e eles preferem produzir os quadrinhos lá dentro
com os padrões culturais deles. E a Marvel permitiu isso. E o sarro é que o Homem-Aranha é totalmente diferente do que a gente está acostumado. Isso aqui é importado, né? Não saiu no Brasil. Isso aqui não saiu no Brasil e essa não é a versão indiana. Essa aqui é a versão indiana publicada nos Estados Unidos. Tá, mas é igual, é a mesma história. É a mesma história. Foi traduzido para o inglês lá e tal, né? E foi feito por grandes nomes dos quadrinhos indianos: o Kang, o Seth Hara e o Devaraja. Uma vez eu fui numa Comic Con lá no norte da Índia. Tô falando sério. Eu tô no norte da Índia, uma fila enorme pra pegar o autógrafo desse Devaraja. São grandes nomes dos quadrinhos indianos lá: o Kang, o Seth Ramana e o Devaraja. Devaraja. Que da hora. Isso eu acho muito legal, cara. O personagem ser produzido fora. Bobeira, né? Eu gosto também, cara. E vou falar uma coisa, você tava falando aí do... Olha que legal. O personagem de sucesso e tal, um dos maiores sucessos da Marvel, e a versão alternativa dele, a Ultimate, é também a melhor versão dentro do universo Ultimate e que conseguiu até mesmo, para alguns fãs, superar a original em termos de qualidade de histórias. Ela é o Supremo, não sei se é qualquer melhor. Sensacional o Homem-Aranha Ultimate, cara. E olha só, um recorde. O Brian Michael Bendis permaneceu até hoje nas edições do Homem-Aranha, já passou do número 150, mais tempo do que o Stan Lee ficou à frente dele no Homem-Aranha. E junto com o Mark Bagley, que é o desenhista, os dois ficaram mais tempo do que o Stan Lee e o Jack Kirby no quarteto. Muito bacana, eles realmente quiseram bater o recorde, né? Isso daí... E o que o cara tinha de vantagem, o escritor? O Bendis. O Bendis. Ele tinha a visão de todo o cenário do Homem-Aranha, não era igual esses escritores que iam colocando informações retroativamente, mudando em cronologia. Ele tinha tudo, só precisava organizar de uma maneira mais organizada, digamos. Organizada, mais organizada foi bom, mas é isso mesmo. Ele manteve os troncos principais assim da mitologia do Homem-Aranha. Pois é. A morte do Tio Ben e tudo mais, os poderes, a origem. Muito bom. Só que amarrou tudo isso de uma forma diferente, né? Pôs ordens diferentes dos vilões e fez uma coisa, obra-prima, cara. O Bendis é um escritor muito prolífico, né? Ele produz muito, assim. E o interessante é que, tudo bem, lógico, tem histórias melhores e histórias piores. Mas porque ela é bem longeva, né? Muito. Não tem como... Só que ele mantém um padrão de qualidade muito forte, cara. Muito forte. Se for parar pra pensar, porra... Quando veio aquele negócio da morte do Homem-Aranha, eu falei, é evento mercadológico. Mas não, cara. Pensadinho, bacana. O Miles Morales entrou com um arco fenomenal, depois deu uma queda, mas o arco do Miles Morales, que é o novo Homem-Aranha, o negro, sensacional. Parabéns pra esse cara, porque vale a pena. Vale a pena você acompanhar o Ultimate Marvel aí, né? Que vai reiniciar se bobear quando entrar o Miles Morales. Tá rolando esses boatos, né? Não sei se é verdade, cara. Que reinicia a coleção Ultimate. Mas mesmo se reiniciando não, um bom começo pra você voltar a ler o Homem-Aranha, que você tenha parado aí, né, cara? A partir do... Acho que é o mais aconselhável atualmente. Miles Morales, que é o Homem-Aranha negrinho. Eu gosto desse personagem. Mais histórias pra gente indicar, então. Mais histórias pra gente indicar. A morte... de Jean the Wolf. É Jean the Wolf? É The Wolf, né? Era um vilão, não era? Não, Jean the Wolf, não, ela era policial. Sim, mas envolve o Devorador de Pecados. É, o Devorador de Pecados. Que mata ela. Exato, Você tem a importada que ganhamos de presente, né? Tem um abraço pro Marshall, que me mandou, valeu, Marshall. Do finado Área 171, Marshall. O que você vai fazer da vida agora, hein? Veio pra cá umas semanas e me deu de presente. Mas o que é esse arco aí da morte do Jean the Wolf? Foi um arco muito forte na época, cara. Foi publicado em revista de linha, assim, e ninguém esperava, né, o que aconteceu. A Jean the Wolf, ela era tipo de um comissário Gordon, assim, pro Homem-Aranha. Ela apoiava ele, não era tão famosa na cronologia. Eu digo no sentido dela ir a favor dele e tal, que enquanto ele era caçado pela polícia, pela Jonah Jameson, jornais. Exato. E ela é assassinada, brutalmente assassinada. Mas o lance é que acho que ela tem 6 edições, né, isso daí. Eles vão dando vão dando um papel de destaque pra ela, personagem que cativa, né, pra depois matar, morrer assim. E o Devorador de Pecados, posso estar enganado, mas não é o vilão que originou o Venom também? Na história, o Venom tá investigando esse cara, Devorador de Pecados. O Ed Brock? Aí ele expõe a identidade secreta dele, o Homem-Aranha vem a público, expõe outro cara e ele fica traumatizado. A morte de Jean the Wolf, ela fecha, né? Ela fecha a história e fecha muito bem, é um marco fechado. Aí, puta, depois vamos teve o retorno do Devorador de Pecados. Volta e tal, e bababá, aí já fica meio besteira. O retorno do Devorador de Pecados ainda é um arco legal. Um arco bacana, mas depois vira gozação, vira muita coisa. Eu não lembro se é do J.M. DeMatteis ou é do Peter David, de quem que é um desses. Eu não lembro também, um desses dois, eu não lembro também. Um arco bacana, tem que era dos 3 que eu ia indicar daquela coleção Grandes Desafios, é esse daqui, ó, a saga original do Clone, excelente, não pensem que a saga do Clone, é a original, é a que virou mesmo.
é o vilão Chacal, que é introduzido, que é um professor da Universidade do Peter, um professor Warren. Aquela lá, acho que é de 73. É Stan Lee ainda aqui. Não é, acho que é Stan Lee ou é Gary Conway escrevendo isso daqui? Eu acho que é Gary Conway. Eu acho que é ele também, cara. É ele mesmo, Gary Conway. E bacana pra caramba porque cria um clone, a história é muito boa envolvendo o clone e tal, e depois é que, a partir daqui dessa história, que fizeram aquela bonita saga, que aí falaram que é o seguinte, que quem morreu no final desse arco não foi o clone, foi o verdadeiro Peter. E que continua. Olha que babaquice, como é que nego inventa um negócio desse? Tem a ideia genial de fazer tudo isso, cara. Sabe uma coisa que saiu aqui no Brasil? A Gwen Stacy também é clonada aqui. É bacana isso daí porque causa um rebuliço na mente do Homem-Aranha. Sabe uma coisa que saiu aqui no Brasil e por culpa de você, leitor, não continuou? De novo. Você não comprou? Saiu isso aqui, cara, que são as tiras. Legal pra caramba isso daí, cara. Porra, cara, as tiras do Homem-Aranha escritas pelo Stan Lee, desenhadas pelo John Romita Jr., pelo John Romita Sr., perdão. E, porra, cara, no momento em que tiras de super-heróis não saíam mais em jornal nos Estados Unidos, isso aí já tinha terminado, né? As tiras saíram tiras humorísticas, sei lá, Calvin, Snoopy e tal. Porra, o Stan Lee publicou durante anos ainda. Mesmo depois que ele parou o mensal, ele Mesmo continuou. depois, ele ficou muito tempo. Olha, o casamento foi interrompido na cronologia dos quadrinhos e aqui foi mantido o casamento. A gente fala sobre isso no livro. No livro. Isso aqui é algo que eu gostaria muito que tivesse sido continuado, né? Infelizmente não teve ascendência junto ao leitor brasileiro. Mas é muito divertido. E muito divertido. Gostosinho de ler, tudo curtinho, é legal demais, cara. Eu gosto de ler essas coisinhas também, cara. É o que eu falei, é gostoso de ler essas fases. Até onde eu sei, o Homem-Aranha e o Conan eram os únicos super-heróis que eram publicados ainda. Só que o Conan era nos Estados Unidos, né? O Conan era na Espanha. Que era publicado nesse formato, você fala? Nessa época. Ah, tá. Final dos anos 70, começo dos anos 80. Porque, na verdade, as tiras pararam de ser publicadas lá nos anos 50, né? 60. Não tinha mais já. Entendi. Tiras de super-heróis. Né? Uma coisa que eu gosto do Homem-Aranha, sabe o que é? A galeria de inimigos dele, eu acho que é uma das mais legais dos muito quadrinhos, legal. Cara. Tirando a do Batman, é melhor. Tirando o Batman, é verdade, é melhor. Deve ter alguma coisa errada no corpo docente da faculdade dele lá, que sai vilão pra cacete daquele lugar, cara. Eles precisavam escolher melhor os professores lá. O Lagarto, o Dr. Octopus também, de certo modo, tá envolvido. Tudo da faculdade lá, é terrível. Essa faculdade aí, pô, acho que é Columbia University, né? Não façam, porque é terrível. Ou Empire State em alguns gibis e Columbia em outros. É perigosíssimo, cara. Você passar lá... Era uma época em que o Stan Lee tava no auge criativo, ele introduzia um vilão atrás do outro nos gibis, né, cara? É que assim, o tempo vai passando, a continuidade vai virando, tá? As pessoas esquecem algumas coisas, mas lá na época da edição 40 e poucos, da Abril, o Peter Parker estava fazendo a faculdade, né? Não a escola, a faculdade mesmo, e ele tá com vários problemas e tudo, ele tem que se dedicar ao trabalho e tal, papapá, e ele toma uma decisão, assim, ele fala, eu vou ter que largar a faculdade, sabe? Então ele termina ele colocando uma bolsa nas costas e largando a faculdade mesmo. Isso foi impactante pra caramba, né? Cara, bacana. Tipo, ele teve que tomar uma decisão e assumir uma vida adulta, porque ele não tinha condições, tinha que ganhar dinheiro e tal. Isso aí foi ficando pra trás, né? E manter a atividade heróica também, perdeu, né? Que tinha que manter. Deixa eu só me indicar mais duas histórias em quadrinhos bacanas que eu não deixo. Por favor. Não, cara. Obrigado, você deixa, né? Escuta, então. Não quem manda nessa bagaça aqui, né? Tem mais duas histórias que são sensacionais. Uma é Marvel Apresenta 21, que é ele com o Tocha Humana, que recupera... acho bobinho. Nossa, eu acho muito legal essa história em quadrinho, não entra cara. no top 20 aí do Não, claro que não entra. Top 20 entra a Última Caçada de Craven e outros que estão no nosso livro. Entra top 5, que tá no nosso livro e tal. Mas essa daí eu gosto que retroativamente cria amizade com o Tocha Humana e tem muitos conceitos bacanas. Até o Aranha Móvel tá nessa revista aí, até o Aranha Móvel. E tem uma do Kevin Smith, que é o Homem-Aranha Gata Negra, o Mal no Coração dos Homens. Famoso, que demorou 112 anos pra terminar. Exato, mas eu acho muito engraçado. Ele tá casado com a Mary Jane. Ele mesmo brinca, falando no começo de uma história assim, a aventura que demorou sei quantos anos pra ser terminada. Olha, cara, e a Gata Negra foi a namorada dele. A melhor personagem dos quadrinhos. Uma das mais gatas. A gente podia fazer, acho que, um semestre só de heroínas. Será que o pessoal apoia um post só de heroínas dos quadrinhos? Mais gatas, assim?
Acho que, no claro. site, só não apoiaria, Acho né? que sim, né? E a Gata Negra volta, tem uma cena que é muito engraçada, que ela volta e fica dando em cima dele, né? E ela fala assim, se você quiser, vem comigo, tal, e pula. E ela fica pensando assim, vem, me segue, me segue, me segue. E ele pensando assim, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, com grandes poderes, porque ele não pode trair a Mary Jane, ele tá seco pra catar ela. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Repetindo pra si mesmo, assim, ó. Sensacional. O mal, são encadernados, o Mal do Coração dos Homens, aqui no Brasil, ou foi em 3 partes? Eu tenho a minissérie, não sei Em se 3 partes, né? Eu acho que foi em 3 partes. É. Outras histórias Galera, fantásticas. Homem-Aranha Azul, tá no nosso livro. Tem coisa pra danar, muitas histórias legais. Aquela, assim, né? Cronologia Cair vasta. Entre os Mortos, do Mark Miller, tá Também no é nosso, bem legal. tá no nosso Muito livro. legal. Tem quadrinho pra chuchu do Homem-Aranha, a gente indicou alguns aqui, batemos Vamos fazer um papo. podcast também falando nossas opiniões sobre os filmes. Sobre o os filme filmes. novo e comparando com os filmes o filme antigos. antigo, Sim, né? sim. Aí a gente tá encerrando o programa, só que antes tem que passar. Pega lá, Alexandre. Sim. Recado sobre o livro. Recadinho. Saiu há um tempo aqui, mas ainda tá valendo. Ruas Estranhas, do George R. R. Martin, só que não se confunda, ele é editor desse livro, selecionou a Leia, Casa da Palavra, o selo fantasia deles, preparou para trazer já que George R. R. Martin está num grande sucesso aí devido a Game of Thrones, e pegaram uma seleção de contos de fantasia urbana deles e publicaram aqui nesse volumão caprichado, Ruas Estranhas. São vários caras escolhidos, caras assim consagrados Dos Estados na Unidos. literatura americana, Uhum. moderna, né? Uhum. Atual. E capitaneados aí pelo Martin. Qual é a O grande Martin vantagem apadrinhou, disso, né? O nome do Martin tá aí para vender o livro. Claro. assim, né? Só que aí o lance é que eu gosto muito de coletâneas Gosto porque também. você conhece caras que de outro modo você dificilmente compraria o Você livro. pode buscar coisas deles depois. É isso. Eu entendeu? penso dessa forma. Você vê cara. um conto aqui, essa Diana Gabaldon, ela é muito legal o conto dela. Porra, vou procurar outras coisas dela. Se ela é em inglês, ainda melhor ainda, porque mesmo que não tenha no Brasil, você tem a possibilidade de conferir o material Que dela. foi assim, na verdade, que foi feita toda a geração de escritores famosos do século passado, Sim, né? os do poucos, século né? XX. Desde a década de 20 até a década de 50, coletâneas eram muito comuns e, pô, os caras ficaram conhecidos dessa forma. É. Então é isso. Ruas Estranhas, George R. R. Martin. Adquira nas melhores livrarias Será que do tem na Brasil. Comics? Eu acho que vem na Comics isso daqui, o Ruas Estranhas, hein? Eu não sei, mas eu aconselho você ir até a Comics e dar uma olhada. Se não tiver, você comprar outros quadrinhos. Tem um link nosso aí no post, qualquer coisa. É verdade, Daniel. Bom, esse é o rei do Merchan. Agrada todo mundo. Link tá aí no post de qualquer Isso. forma, porque vale muito a pena adquirir. Homem-Aranha, Eu gosto de livro assim, viu, que é Homem-Aranha. livro nerd, cara. Eu também. Eu curto bastante, é o que eu mais leio ultimamente. Acho que é porque a gente é nerd, né? Se pá. Eu não sou nerd. Não. Não. Não, olha aqui, Não. olha os bonecos. Olha, Não. Tá bom, é isso. é isso, pessoal. Tchau. Ficamos por aqui. Até semana que vem. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can.